Olá, meu nome é Cláudia Boixá e nós estamos aqui hoje para o último episódio da primeira temporada do programa Quero Saber. E hoje a gente resolveu fazer um programa como um presente para vocês que nos acompanham. Esse programa inaugura o curso gratuito de inclusão na igreja, lá na plataforma Agathos Play, é só baixar lá o app. E eu estou aqui com Giane Fonseca e Nélia Fonseca para a gente falar sobre inclusão na igreja. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre alguns aspectos importantes em relação à inclusão. E um deles, são 3 aspectos importantes, né, assim, que a gente precisa considerar. O primeiro é o acolhimento da família. O segundo são todas as adaptações e as questões sensoriais, né, o bem-estar do autista no ambiente da igreja e a própria evangelização do autista. Então, vou começar com a Nélia, para ela falar um pouquinho sobre a questão do acolhimento familiar. Então, acho que o acolhimento familiar, ele é o primeiro passo, né, para a aceitação dessa família nesse ambiente cristão, que às vezes nós estamos despreparados para essa realidade. Então, quando a gente fala de acolhimento, a gente fala de amor, de entender que essa família precisa de uma atenção, até mesmo para nós, quanto igreja, compreender todo o contexto, entender como essa criança se comporta, como essa família também veio de outras igrejas, que às vezes elas perpassam por outras igrejas e às vezes não tem um bom acolhimento, por inúmeros fatores que não vem ao caso, mas um acolhimento em amor. E amor seria o quê? Acolher essa família, buscar compreender a sua história, entender um pouco do seu filho, como ele seria possível essa igreja adaptar esse ambiente para receber essa criança, orientar a própria equipe para fazer o acolhimento dessa mãe, porque é bem provável que essa criança não vá subir e ficar sozinha. Às vezes, quando a gente trabalha com voluntário na igreja, há uma resistência de ter mãe dentro de sala. E, na verdade, isso não deveria acontecer, porque a gente está falando de uma criança que precisa de uma atenção, e acolher bem a criança com autismo é acolher a família. Então, acho que a gente precisa de um olhar, né, Jane, diferenciado. Diferenciado como? Vamos lá. Vamos entender o histórico. Vamos compreender as características dessa criança. Vamos apresentar o espaço. Ter uma conversa com essa família fora do dia de culto, até mesmo para você orientar a própria equipe, como acolher. Olha, hoje eu vi um fulano, a gente precisa, né, de fazer todo um acolhimento, vamos baixar o som, ele não tem problema, mas vamos maneirar aí, mas olha só, não pode tocar. São detalhes que são muito peculiares de ouvir uma criança. As características. Exatamente, ouvir as características para então fazer um acolhimento adequado. Eu acho que a partir disso, quando a gente acolhe os filhos, a gente acolhe a família. Quando a família vem para a igreja e percebe que a gente tem esse cuidado de entender essa criança, de entender como ela se comporta, ela vai se sentir muito mais à vontade, até mesmo para dizer para nós, olha, isso aqui ele não aceita muito bem, eu vi lá na sala aquele dia, a gente poder fazer os ajustes para que essa criança se sinta pertencente desse ambiente, se sinta pertencente da igreja. Uma outra possibilidade também, como muitas igrejas hoje em dia trabalham em células, né, que essas células funcionem um pouco como rede de apoio também, né? Quando a gente pensa nisso, normalmente as famílias de crianças autistas, elas ficam muito sem apoio. Porque as pessoas não gostam, às vezes, de se envolver, porque envolvimento gera compromisso, né? Responsabilidade. E as pessoas acabam preferindo não se envolver muito, que é para não ter que tomar, para não sobrar para eles, né? E eu acho que... E às vezes as pessoas ficam muito naquela, não, nós estamos juntos, né? A gente aqui, conta comigo, mas na hora. Né? Conta comigo, mas quando existe realmente uma necessidade de fazer um acolhimento, seja na célula ou na própria igreja, às vezes a gente, por não saber lidar, por não estudar, por não compreender de como é essa realidade para essa mãe, para essa família, a gente acaba não cumprindo o nosso papel como igreja. Esse acolhimento, ele é tão importante que eu estava conversando com uma família essa semana, falando até do curso que vai lançar,
Aí ele falou, mas na minha igreja não tem nenhum autista. Eu falei, se não tem, ou ele já esteve e não foi bem acolhido, não teve a verdadeira inclusão. Que é uma realidade. Aí eu falei, e se não teve? E se chegar, como vai ser recebido? Porque a pesquisa fala que é entre 36, né? Cada 36 crianças são autistas. Uma criança autista em 36. Então, se não tem, vai chegar. Uhum. Vai chegar. E quando chegar, você vai estar preparado para acolher, para receber essa família? Né? Então, a acolhida, esse acolhimento é muito importante. É muito importante. Eu acho que esse é o maior desafio da igreja. Saber acolher essa família. Porque tudo que é novo e que a gente não tem um certo domínio, a gente tende a se afastar. Para não gerar justamente essa questão da responsabilidade com aquilo que está diante de nós. E a gente, quanto igreja, por trabalhar na maioria com voluntários, a gente não está tão atento a essa questão de preparar a equipe para que quando esse autista chegar seja... Não é uma questão de ter já na igreja, mas de entender que essa demanda vai chegar para qualquer igreja e a gente está preparado para acolher essas famílias e não ter aquele um olhar preconceituoso ou exigir que essa família tenha, por exemplo, controle sobre o comportamento do filho. A gente falando sobre isso, eu me recordei de até um pastor, né? A criança estava lá na frente do púlpito pulando e os membros todos olhando. Ele falou assim, não, deixa ele. Deixa ele. Então, compreender num todo. E isso não pode passar simplesmente, por exemplo, pelo Ministério com Criança. Isso não pode passar só pelos adolescentes ou pelos jovens. Isso tem que começar com o líder da igreja. O líder da igreja precisa ter essa compreensão que isso é algo necessário e precisa ser uma visão não apenas para o ministério que começa a acolher, por exemplo, como o Ministério Kids, né? Mas sim toda a igreja precisa ter essa visão de acolhimento. A igreja tem um líder, né? E claro, Cristo, mas a gente tem um discípulo, né? De certa forma, que é o pastor da igreja. E que se ele não estiver absolutamente envolvido, a igreja acaba não abraçando. Porque quando a gente vai acolher o diferente, a gente precisa de mudanças. Por exemplo, quando eu falo que a gente fala que a igreja acolhe pessoas com deficiência auditiva, ok, eu tenho que ter alguém lá para traduzir para Libras. Senão, eu acolho. A pessoa chega lá e ela não vai conseguir entender nada, não está na língua dela, não tem acolhimento. E a mesma coisa em relação a mesma coisa com cadeirante. É uma igreja que recebe, cadê a rampa? Cadê o acesso? Se isso não tem, também, cadê o espaço para ele parar a cadeira dele? Então, se isso não tem, eu também não estou falando de inclusão. O autista é a mesma coisa, só que as pessoas acham que só receber o autista e não reclamar, como esse pastor falou, né? Deixa ele aqui, isso também não é inclusão. Porque a inclusão é dar condições a ele, para ele participar. Se sentir integrante. E para ele participar do culto. Porque não adianta ele estar ali correndo para um lado para o outro. Porque a gente tem que pensar que você tem um autista que corre. O outro que não aguenta ver um correndo. E que o outro tem sensibilidade auditiva. O outro, como o Dani, que a gente conversa às vezes, é do oba-oba, que é barulho. Então, assim, cada um é diferente. Mas o importante é que todos estejam acomodados ali e compreendendo, ter acesso à palavra, não só ao espaço físico, né? Porque a evangelização não se trata de levar filho na igreja. Não, a gente não. Ir à igreja, isso é... Ir só lá e ficar correndo para um lado para o outro, não é disso que a gente está falando. Se você não fizer um acompanhamento, se você, de fato, não ensinar o evangelho, né, intencionalmente, né, você não consegue alcançar. E isso não é... A gente está falando aqui, obviamente, de inclusão, mas isso não está ligado só à criança com autismo. Está ligado com qualquer... Isso deveria acontecer com todos aqueles que chegam à igreja. Então, e o autista não é diferente, só que ele tem algumas características diferentes. Quando a gente abre para o autista, o pastor precisa entender que ele vai ter que ter talvez uma pessoa fixa, e talvez a gente não consiga isso com voluntário, porque a pessoa precisa, normalmente o autista, ele precisa de um rosto de referência, não pode ser cada dia uma,
no projeto de esse inclusão. Eu acho que esse pode ser um dos maiores desafios dos pastores. Porque da ele vai ter que ter uma pessoa... de ter uma pessoa ali que talvez não seja voluntária para fazer um trabalho de acolhimento. Se conseguir voluntário, ótimo, mas tem que ser alguém que esteja todos os domingos, vai poder faltar um e outro, ok, avisa a família, mas que esteja regularmente e que essa pessoa tenha uma formação, e o nosso curso está aí gratuito lá na plataforma, né, um curso de inclusão na igreja, absolutamente gratuito, é só entrar na plataforma, a plataforma é gratuita, na Agathos Play. Então, assim, fazendo esse curso, você já vai ter muitos instrumentos para isso. E a partir do curso, estudar mais também, porque, né, se faz sempre com muito estudo. Né? E lá na plataforma tem os cursos da doutora Simone Pires, outros cursos vão entrar. Então, assim, existe muito material ali, né? Muita informação que com certeza vai ajudar nesse processo de inclusão na igreja. Mas aí agora a gente vai para o segundo ponto, que é, e aí? Ele está lá, a família levou, e aí como que a gente lida com eles lá? A mesma coisa, incluiu a família. Então, eu preciso tirar dessa família tudo aquilo sobre a criança. O que ela gosta, o que desregula, o que acalma, quais são as sensibilidades que eles têm, para a gente poder montar todo um planejamento. Igual você falou, a pessoa que está lá, ela tem que ser fixa. A criança também, ela tem que ter a rotina de todo domingo na igreja. Sim. Porque se ela vai todos os dias, a semana toda no terapeuta, ela não falta um dia, vai na físio, vai na fono, vai na psico, por que não ir na igreja também? Porque isso tem que entrar no quadro de rotina da criança. E trabalhar a previsibilidade com ela. Então, pelo amor de Deus, pastores, líderes infantis, se vai ter uma festa lá na parte infantil, alguma coisa, avise aos pais. O pai que vai ter condições de chegar se vale a pena levar a criança ou não. Se a criança faz dieta sem glúten, sem caseína, por exemplo, o ideal é que trazer fruta, que os alimentos sejam adequados às crianças, para que não tenha problema com as sensibilidades. A professora que está sempre, tá sempre lá, não vai poder ir por algum problema, algum imprevisto, avise a família, porque ele precisa saber que um dia vai ser diferente. É o tal de bola, não sei o quê, essas coisas precisam, porque às vezes a criança dá conta, desde que ela tenha antecipado. Isso aí. Né? Desde que ela saiba que vai chegar lá e vai estar diferente. Agora, se ela não sabe, chega lá, tá diferente, ela pode se desregular. Com certeza. E aí você já tem um problema aí. E o ideal também é que tenha uma sala ali, um momento, um lugarzinho para acomodar essa criança. E são objetos simples, é uma malha, é um garrote, é um elástico, é uma massinha. Tem que vigiar para não... né? Um puff, assim. Um balanço. Então, são coisas que não são tão caras, não gera tanto custo para a igreja e que faz toda a diferença também. Ter um lugar de acomodação, né? Onde ele possa... Porque, às vezes, a criança com muito estímulo, ela pode ficar... E a igreja tem muito estímulo, né? É estímulo visual, auditivo, tanto no culto, cheiro, como né? no culto tudo. infantil. As crianças com cheiros diferentes, abrem biscoitos diferentes, perfume. Então, isso é importante. E você adaptar a lição. Você tem que ter a lição antes, você tem que estudar antes, orar, jejuar. É igual tudo a gente fala, realmente é igual você estiver pregando para um adulto. E para uma criança típica, então, requer mais dedicação, requer mais conhecimento e estuda sobre aquela criança que está ali com você. E na hora que você for falar, seja claro e objetivo. Não precisa você montar um sermão passo a passo. Você tem que passar para a criança o que você quer ali, qual é o objetivo, se é obediência, qual é as consequências, ali, né? É o princípio. Então, você não precisa ter uma lição, uma pregação muito grande para aquela criança. Então, eu acho que você ser claro e objetivo, frases curtas, perguntas curtas, e assim, tá sempre respeitando o limite da criança, respeitando a individualidade dela e procurar usar todos os recursos, visuais, auditivos, né, o sinestésico, procurar usar todos os estilos de aprendizagem, porque eles mudam de uma hora para outra também. Então, o ideal é que você tenha tudo em mão. Isso aí seria muito bom para qualquer criança. Qualquer criança, que o professor que está ali, porque é como vocês mesmos falaram, a questão do voluntário, às vezes, dificulta essa capacitação, né? Mas, por outro lado, muitas vezes as pessoas que se dedicam a esse trabalho na igreja são professores ou têm alguma outra afinidade com as crianças. Então,
E, como falei, o curso está gratuito também, então não tem essa dificuldade. Mas usar os estilos de aprendizagem visual, auditivo, tátil, sinestésico, isso é muito importante para todas as crianças. Lembrar que os tempos de concentração, né, são muito pequenininhos de criança, independente de ser autista. E as questões sensoriais, né? Tem umas coisas que funcionam muito legal, assim, com uma criança... E qualquer pessoa, né? A gente pode ter uns kits na própria entrada da igreja, né? A pessoa chegou na igreja, olha, ele é autista, vai se identificar, bota algum lugar, ó, necessidades especiais, procure aqui, tem alguém com aqueles, não tem aquele bem-vindo, posso ajudar, ter né, com necessidades especiais, eu acho que seria uma boa ideia. Já receber e já falar, olha, meu filho é autista, então tá, quais são as necessidades, que às vezes a pessoa chega lá de cara, né? Então você pode ter algumas coisas... Tem um kit já montadinho. Um kit montado com isso que você falou, um abafador de ouvido, que eu sugiro até ter mais de um, né? Porque é barato e vale a pena, ajuda fone, muito. Né? Aquele fone. Aquele fone, não precisa nem ser um muito rebuscado, né? Que tem uns que filtram tantos decibéis. Tem uns mordedores também, que é muito bacana. Isso, para ele, isso, né? Ter algumas coisas ali de acomodação, de elástico, né? Aquelas coisas que eles possam se acomodar e um lugar caso entre em uma questão de sobrecarga sensorial. Ter para onde ir. As crianças chegou. Se você tem uma criança com mais tempo, você tem mais tempo para trabalhar, você já conhece a criança, a família vai, aí é mais tranquilo, porque aí você vai conhecer aquela criança, né? E aí você já consegue preparar especificamente para ela. Lembrando sempre de respeitar a idade, né? Sempre de respeitar a idade. É planejar de acordo com a idade. Não é... tem 13 anos, vai fazer uma atividade... Não sai da Arca de Noé por causa dos bichinhos. Isso aí, dos bichinhos. Não. Porque isso é um erro, né? A pessoa fica só na Arca de Noé. Daqui a pouco o garoto já está assim, gente, eu não sou bicho, eu não vivo naquela época. Presuma competência. Ele já não aguenta mais ver a Arca de Noé, porque é verdade, as pessoas acabam se prendendo nas coisas que acham que mais lúdicas, enquanto na verdade ele pode mais. E tem que lembrar que os autistas são muito literais também, né? Então, até na hora de você falar, a linguagem precisa ser adaptada. Aí você tem que ter todo o cuidado também, porque eu, quando era pequena, para mim, a Eva tinha comido a maçã. Aí, se eu falar com o autista que a Elva comeu uma maçã, ele nunca mais vai querer comer uma maçã. Ou ele vai achar que ele tá pecando. Ele tá pecando. Igual o Jonas. Eu desobedecer minha mãe, não entro no mar de jeito nenhum. Não, a baleia vai me comer. Ainda falaram que é uma baleia, não é nem um grande peixe na minha época. Então, é uma baleia. Então, tem que ter muito cuidado. Igual eu falei, você tem que ter clareza e o objetivo. Qual é o princípio que você quer ensinar? Se é obediência, você vai focar na obediência e... Ele não precisa entrar... Isso aí, em questões que vão trazer uma fantasia, então, desnecessário, porque não é... O foco não é a baleia, não é o grande peixe, né? Mas a desobediência. A gente acaba, assim, quanto equipe, né? Às vezes as meninas que trabalham no Ministério com Criança acabam focando muito na questão mais lúdica e não no princípio. E aí acaba que a criança aprende muito sobre a história, mas não aprendeu nada sobre o princípio. Essa questão da idade, vamos supor, o Dani for para um culto e for falar sobre a criação, aquela coisa tudo infantil, ele não vai estar nem aí. E ele vai estar lá, gente, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, porque tem que entende... Porque usa muito lúdico nessa parte e, na verdade, ele precisa se alimentar de algo a mais. Porque a gente acha que a criança autista, ela o cognitivo dela não está afetado, não vai conseguir acompanhar, vamos deixar na sala de idade anterior. Presuma porque ele fica muito bem adaptado lá e a gente acaba errando com a criança com autismo por ficar achando que ele não tem a capacidade, que ele não vai conseguir acompanhar. Isso não é uma verdade. E o que acontece às vezes? Às vezes na sala dos pequenos tem mais recurso sensorial. E como ele tem uma necessidade sensorial, ele fica nos pequenos, dizendo, por que ele gosta dos pequenos? Como é que eles têm almofada, tem massinha, tem um monte de recursos que acabam atendendo essa questão sensorial. Então, se você tiver uma sala de adolescente com uns puffs, algumas coisas que ele se sinta, né? Como a gente tem lá no Helpers, né? Aquela sala dos adolescentes com os puffs, com as coisas mais na pegada do adolescente, com a linguagem para ele, mas que atenda essas questões sensoriais, ele vai ficar.
E a partir do momento que você também trabalhe com ele, com o mesmo conteúdo que os outros, ele vai ver que ele não está diferente. Porque às vezes a impressão que eu tenho, e eu tive muito isso com o Dani, com meu filho, que quando ele estava junto dos outros, se a atividade dele ficasse infantilizada, e muito tempo foi um pouco isso, ele não queria ficar com os outros porque ele ficava constrangido. E ele ia bem para uma outra salinha e fazia na outra salinha. Mas quando ele estava fazendo os mesmos conteúdos dos outros adolescentes, ele dava conta. Então, assim, nas aulas que ele conseguia compartilhar o mesmo conteúdo, ele ficava de boa, porque ele gostava de ficar perto da galera da idade dele. Mas quando a coisa descia para um nível muito infantilizado, ele só fazia fora da sala. Agora, com o RPM, que é um modelo que a gente já falou aqui em outros programas, né, sobre ele, que presume competência e traz as coisas da idade dele, ele consegue fazer as atividades em sala quase que tudo. Ele precisa dar as saidinhas dele, porque eles têm necessidades sensoriais. Sim. Mas ele consegue, ele está no mesmo conteúdo da turma. Então, isso é muito bom para ele. Isso dá uma segurança. De pertencimento. Sentir pertencente. Não, eu sou igual, eu posso responder talvez de uma forma diferente, mas eu sou tão capaz quanto aqueles de aprender, de responder, e essa de ser atuante ali no culto. Eu acho que isso é importante. E vale a pena, é o que a Cláudia falou, às vezes tem um autista maior e quer ficar com os menores, às vezes presta atenção mais com cuidado, que talvez seja por questões, igual você falou, sensoriais. Porque a sala dos menores porque aí você discuta muito de, mas ele só gosta de ficar na sala dos pequenininhos. Não é porque do pequenininho tem massinha, tem almofada, tem coisas areia, coisas que ele precisa sensorialmente. Mas você pode ter isso adaptado, não tem aquelas coisinhas de areia assim, que o pessoal fica, as caras. Você pode ter isso adaptado para a idade dele, na sala de maiores, ou ter aquilo e ter uma outra sala onde ele possa ir, se regular e voltar. Né? Ele não precisa ficar com os pequenininhos por causa disso. Por isso que a sala de acomodação é tão importante, né? É muito importante. É muito importante. E agora, lembrando que sala de acomodação não é lugar de criança que chora e que não tem para onde enfiar, enfia para lá, pelo amor de Deus. Eu já vi isso. Sala de acomodação a criança está com febre, leva para a sala de acomodação. Não é. Aquilo ali é uma sala de regulação para as crianças autistas ou com necessidades sensoriais. No que a gente falou inicialmente, que essa visão ela não pode começar em um líder de um ministério específico. Isso precisa começar no líder da igreja. Até porque o pastor. Toda essa adaptação que a gente está falando, não só da sala de acomodação, mas do próprio material, de entender que precisa de uma pessoa capacitada, que estude, que se debruce a estudar as questões do autismo. Para quê? Até mesmo orientar a própria equipe para poder fazer as adaptações de material, treinar uma equipe específica para atender as crianças que chegam para a gente com autismo. Isso tudo perpassa pelo pastor. A visão tem que vir de cima. Se não passar pelo pastor, se o pastor não entender que isso é extremamente relevante, é importante, você vai remar contra a maré. Quem é líder de ministério vai remar contra a maré. Porque você vai se sentir sozinho, porque você está falando de coisas extremamente importantes, mas aquilo talvez para um líder não tem muito. Ele entende que é importante, mas não é uma prioridade. Ou prioriza ou não prioriza. Ou não vai fazer. Não tem meio porque termo, não tem. Porque se a criança chegar lá e ela desregular, e se as pessoas não estiverem preparadas. E às vezes os pais de autistas, eles já estão tão na defensiva de tanto problema que eles já tiveram. Constrangimento, né? Às vezes as pessoas não sabem lidar, acaba gerando um problema muito maior. Que aí eles já ficam assim, vão tratar mal o meu filho, e aí eles já ficam meio que olhando para ver se isso vai acontecer. E aí cria uma situação, né? Porque qualquer coisa que uma pessoa faça já vai ser agressivo para ele. Isso faz com que ele não volte, ou que arrume uma encrenca. Isso é tão importante que você está falando, que aconteceu um episódio comigo especificamente, porque eu fui tentar acolher a criança lá na igreja. Ele era uma criança de suporte 1, ele subiu, tudo bem, ficou lá até um determinado momento e depois ele desceu, né, porque o nosso ministério é no segundo andar, e ele desceu chorando muito. Eu falei assim, vamos acalmar, enquanto eu fico com ele, porque assim, poderia fazer uns movimentos que eu tenho um conhecimento para aquilo, e a ministra, né, de crianças foi chamar a mãe, e o primeiro movimento que eu fiz foi perguntar para a mãe assim,
como ele se acalma quando está em crise. Uhum. Porque isso é importante para me saber como eu vou auxiliar essa mãe. E eu me recordo que eu falei assim com ela, olha, aqui você não precisa ficar constrangida. Vamos juntas. Tem umas coisas simples, que é uma coisa que normalmente acalma muita criança autista. A propriocepção, né, que a gente precisa de malha, alguma coisa, principalmente que já são acostumados, é uma maravilha para acomodar. E a estimulação tátil, às vezes alguma coisa tátil. Então, gente, nessa salinha de acomodação é muito importante ter uma mesa, uma piazinha, alguma coisa que você consiga trazer água rapidamente. Porque às vezes a criança, Gelo também funciona muito bem. E às vezes eles mordem o gelo. Então, assim, são coisas que para acomodar, então, assim, tem que ser uma salinha. Então, quando a gente fala uma salinha, por que o pastor tem que estar envolvido? Porque ele precisa, quando as pessoas falarem o que precisa na salinha, entender porque precisa. É importante ter o banheiro na salinha? É o ideal, porque imagina se a criança ter que passar por um outro ambiente para ir no banheiro e voltar. Então, a sala de acomodação tem que dar conta disso. Um espaço onde ele consiga ir no banheiro, onde ele consiga beber uma água, que são coisas que às vezes vão acalmar. Então, é complicado? Não é muito complicado, isso tudo pode ser muito simples. Não precisa ser uma coisa luxuosa. E o custo é muito pouco, né? Mas tem que ser, que senão você não vai... Tem que ter comprometimento. Imagina quando a criança resolve, acalma... Aí quer ir no banheiro, o Dani faz assim, né, quando ele quer ir no banheiro. Aí quer ir no banheiro, aí tem que passar por um outro ambiente com muito estímulo, entendeu? Ou tem alguém gritando, isso que desregulou ele, aí ele vai para ir no banheiro, depois volta com aquele contato, e aí o limiar já está mudado, né? Já desregula com mais facilidade. Então, isso são coisas que a gente precisa estar atento, né? Lá no curso a gente fala sobre essas questões sensoriais, essas questões de acomodação e como que isso tudo é importante para regular. E agora, como a gente evangeliza uma criança absolutamente literal, numa coisa que não tem nada de literal, né? Quando a gente fala de fé, a gente fala de acreditar no que a gente não vê. Eu acho que esse é o maior desafio, porque quando você fala, como é que você vai explicar a fé, né? Que é acreditar naquilo que você vê, porque a gente está falando de uma crença que talvez não seja tão palpável para a criança que é tão literal como as crianças autistas. Eu acho que esse é o maior desafio, mas não é algo impossível. Eu me recordo de uma coisa que eu sempre carrego comigo, que você disse uma vez, que a gente só precisa encontrar a veia, o meio de aprendizagem. Então, eu acho que, né, a via de aprendizagem. Então, quando a gente está disposto a encontrar essa via de aprendizagem, as coisas se tornam possíveis. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? Então, você inculcar na cabeça dele, né? E a gente tem que entender que é o Espírito Santo que faz essa conversão. A gente fala. E atendendo uma criança com autismo, a atuação dele, independente de ser típico, autista ou TDAH, que também tem outro literal. Isso aí eu atendendo uma criança com autismo, falei assim, não faz sentido para mim. Ele falando sobre fé, ele trouxe esse assunto falando sobre fé, ele falou assim, não faz sentido para mim Deus ter feito do barro soprado e ter feito o homem se tornar homem com fôlego de vida. Não faz. Qual que é o sentido que faz para você acreditar que é Deus que criou o homem? Aí ele citou lá qual era a percepção dele. Eu falei assim, então, isso é mais palpável para você? Sim, assim eu compreendo. Isso muda quem é Deus para você? Não, então é isso. Então eu acho que a gente às vezes quer lidar, a linguagem que a gente falou, é adaptar a linguagem. O que é palpável para criança com autismo? A gente precisa ser, a nossa linguagem precisa ser, como a Jane pontuou, objetiva. Às vezes a gente quer dar tanta volta, construir tantas coisas, que na verdade a gente precisa, olha, é isso. Ok, é isso. Então tá bom, já entendi, compreendi e acabou. E a criança vai ter alcance daquilo ali, vai ter convicção. E aí deixa pro Espírito Santo. Aí já não é mais, porque eu acho que é isso que é a grande questão. Tem uma hora que a gente agora é com quando a gente vai falar de fé. Porque quem convence o homem do pecado não é a minha metodologia, não é a linguagem, é ele e o Espírito Santo. Qual que é o nosso papel quanto cristão? Pregar o evangelho, adaptado de forma que ele compreenda.
E aí, essa questão da conversão, às vezes a gente, não só para crianças com autismo, até para as outras, para os velhos, para os adolescentes, a gente fica assim, mas como é que você vê a conversão? É claro que a gente sabe que é pela árvore que a gente vê os frutos, mas a gente, quando pensa em criança, a gente tem que entender que a forma que a criança concebe a fé é muito diferente da gente que é adulto, que é tão racional, né? E não quer dizer que isso não seja, possível a criança, eu acredito. Eu já tive com crianças que genuinamente se converteram com 3, 4 anos de idade e hoje são batizados, estão na igreja, não por uma obrigação de pai e mãe, mas porque eles entenderam o Evangelho de Cristo Jesus. Eu acredito na conversão das crianças. Então, eu acho que isso é de extrema importância. Quando você ignora uma criança, você está ignorando a possibilidade, louvor, né? a possibilidade desse sujeito encontrar a vida eterna que a gente tanto fala, com uma vida regada pelo Espírito Santo, seguida, direcionada pela palavra de Deus. Isso é de extrema importância. Se a criança não vai compreender o Evangelho só quando ele está com maioridade ou está na adolescência, passou dos 7 anos de raciocínio lógico. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando a gente faz uma adaptação de linguagem e tem a intenção de evangelizar, independente, né? Aí eu vou abrir um parênteses, independente da criança com espectro ou não, é possível que ela compreenda o Evangelho de Cristo Jesus, porque essa ação da conversão não é do homem. Essa ação é do Espírito Santo. E a gente não pode se colocar nesse lugar, porque eu tenho o melhor método, eu tenho a melhor igreja, eu tenho a melhor estrutura. Não é disso que se trata o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus se trata de ter seres humanos, como eu e você, dispostos a ensinar a palavra de Deus genuinamente. Ser fiel a essa palavra e ter a intenção de evangelizar, porque eu discipulo, eu não estou só contando história. Ministério com criança não é para contar história. Ministério com criança é para ensinar princípios e valores cristãos. Não é salinha, não é... Eu fico arrepiada, não gosto nem desse termo salinha, eu já falo, não tem salinha, não tem culto. Eles acham que é um depósito. Bota as crianças lá para a mamãe e papai ficar... sentadinho. E às vezes a gente vê isso. E na questão do autista, da inclusão, é mais comum isso, né? Você vê muita preocupação em deixa o pai lá assistindo, cultuando, né? E deixa o filho aqui quieto, a gente toma conta desse ambiente. Aí fica a criança correndo para um lado para o outro, aquela confusão danada, um ou outro. Às vezes rola até uma TV, um iPad com uma musiquinha infantil lá, aqueles gospel, mas sem essa preocupação de evangelização. E o ensina a criança o caminho até que deve andar até quando se envelhecer, não se desviará dele, é para todas as crianças, não falam que é típico ou atípica. Então a gente tem que fazer, é uma ordem, né? O ID então, de Jesus é para uma todos. opção. Sim, não tem uma vírgula ali que está dizendo, tem um que é capaz de compreender, então você vai se debruçar e ensinar isso. O papel nosso quanto cristão é ensinar o evangelho a toda criatura onde Deus nos plantar e onde Deus nos enviar. E a gente não pode ter essa rotulação sobre aquele que é capaz ou não. Nossa função não é essa, até porque Jesus não fez isso. O Senhor acolhia todas as pessoas. E o mínimo que nós, quanto discípulos de Jesus, devemos fazer é copiar os passos do Mestre. Então, não é que esse faria ou aquele. Jesus, né? Exatamente. Então, assim, existe um livro que fala sobre o discipulado de crianças, né? E você vai ver que essa ideia de que a criança ela precisa chegar até uma determinada idade para compreender o evangelho, isso não existe. Porque o discipulado com criança, na verdade, ele começa em casa. Pela vivência dos pais, o exemplo, não de uma questão religiosa. Eu não sou, religioso vai na igreja porque de domingo porque precisa ir. Mas os princípios e os valores não são pregados dentro de casa, no seu dia a dia. Os princípios cristãos não são pregados. E aí a gente quer crianças e adolescentes, jovens, que amem, que estejam na igreja adorando a Deus com sinceridade, quando nós pais não nos debruçamos a discipulado. Então, assim, eu às vezes eu falo que se você não quer ter filho, não quer ter trabalho, não tenha filho. Mas se você quiser ter filho, tenha entendendo qual é o objetivo que Cristo nos dá aos nossos filhos. Eles são emprestados a nós, para que nós possamos discipular e apresentar a pessoa de Cristo Jesus. Né? Então, esse é o nosso papel primordial quando nós começamos a gerar. Então, se a gente não tem essa consciência, a gente caminha contra a nossa própria fé. Né? É no ventre que começa o discipulado. Vamos então falar só
Deixa eu ver aqui, a gente tem um guiazinho aqui do que a gente está conversando. Tem só um aspecto que eu acho que a gente já abordou bastante coisa em relação a isso, né? Os 3 pontos, que é o acolhimento da família, as questões de adaptação e acolhimento do autista e a própria evangelização, que tem o nosso papel até o momento que tem a ação do Espírito Santo. Mas eu queria voltar só em um ponto que a gente acabou não falando, que é um pouco de comunicação alternativa, que é um assunto que, quando a gente pensa, se a gente precisa presumir competência em um autista, em qualquer criança, e a gente não fala de autista, mas imagina uma pessoa, um jovem que tem alguma paralisia cerebral, alguma questão motora. A gente tem que entender que cognitivamente ele é preservado. Então, a gente precisa muitas vezes, né? Então, a gente precisa olhar também para isso com presunção de competência, e aí a comunicação alternativa entra para esses. E a gente vê muito pouco sobre comunicação alternativa nas igrejas. É comum. Não, para não dizer quase nada. Quase nada. Não vamos falar, porque pode ser que tenha alguma igreja por aí que faça. Tem algum mapa de comunicação alternativa. Um quadro com as palavras essenciais. Mas esse também é um ponto que também a gente volta, que as pessoas que trabalham com crianças precisam se debruçar e aprender. E estudar. Porque comunicação alternativa não é troca de figurinha só, né? Tem esse processo lá dos PECs e tal, para ele mostrar que quer ir no banheiro e tal, mas você ter um trabalho, e essa é uma coisa que a gente pode até disponibilizar lá no curso, né? Algumas pranchas, e seria até bacana as pessoas que estão ouvindo e as palavras usuais, assim, passarem para a gente, que a gente, para a gente organizar essa ficha de comunicação, porque a gente tem a Telehelp, umas, né? E tem uma que foi feita até para a igreja, que tem lá oração, Deus, Jesus, né? E as imagenzinhas em pictogramas, que é muito importante. E isso é importante, né, gente? Porque isso dá voz para eles, né? E também a comunicação alternativa, se você tiver um quadro mostrando toda a sequência também, trabalha a questão da ansiedade, da previsibilidade, trabalha. Que ele vai conseguir se fazer entender, né? Vai conseguir se fazer Então, imagina uma criança verbal falou com você que tem dificuldade de entender Adão e Eva do barro. Imagina uma criança não verbal, só que ele não vai conseguir te falar isso. E aí ele fica com essa dúvida. Então, assim, tornar possível essa fala. Então, a gente tem não só o POD, as formas de comunicação, mas a soletração. Tem, que é do que RPM. Também que a gente trabalha com stencil, né, e ele soletra. Isso também, que é uma possibilidade que eu acho que essa está mais distante ainda, né, porque se a gente não tem nem as formas mais conhecidas de comunicação alternativa na igreja, ainda mais o RPM, que é tão novo aqui no Brasil. Mas se a criança conseguir soletrar as dúvidas que ele tenha, e a gente tem muita coisa falando do RPM aqui, ele vai conseguir dizer e pode chegar a isso, né? Essa dificuldade. Eu não acredito que foi assim, pegou o barro e soprou. Então vamos lá. Um dia como 1000 anos, 1000 anos um dia. Vamos trazer essa discussão para cá. Em 7 dias ou 7.000 anos. Né? A gente tem que entender que essa questão do tempo é diferente de Deus pra gente. Então, como que foi isso? Eu acho que a gente precisa, quando vai pensar em discipulado com criança com autismo, a gente precisa entender o que de fato é necessário informar ele para a evangelização. Porque nem todas as coisas, por uma questão literal, necessariamente, não quer dizer que a gente vai deixar de ensinar, mas talvez não seja o caminho primário. Existem outros que vamos falar sobre o evangelho, apresentar a pessoa do Senhor Jesus. E quando você faz esse trabalho de apresentar, e ali a gente tem muito conteúdo, por exemplo, para trabalhar o RPM, a gente ficaria no milagre de Jesus muitas e muitas horas ali falando, para que ele compreenda quem é esse Deus, quem é esse que veio, para depois, então, a gente pensar se é relevante as questões um pouco mais complexo, que ele tem a capacidade. Não, a gente não está falando disso, muito pelo contrário, a gente sabe muito bem que ele tem capacidade. Mas a gente às vezes tem umas dúvidas que a gente não externa, né? Exatamente. Né? A mulher de Ló para trás, e aquilo são coisas que a gente também não externa. E algumas coisas também a gente vai percebendo
Porque a gente não vai ter todas as respostas não aqui. mesmo. Até Eu porque tenho muitas nem todas as perguntas. coisas nos foram reveladas. Então, E tem então- coisa que a gente, Eu né, tenho muitas. digamos, A gente tem um monte de dúvida. Tem coisa que você fala assim, mas não sei, não entendo como é que isso acontece. Então, se para nós, né, é um pouco complicado, eu acho que a gente tem que fazer o que é palpável. Uhum. Acho que a gente tem que ser diretivo. Acho que a gente tem que ser É. objetivo. Mas, Eu acho que esse que é o caminho. e assim, como eles também têm acesso, né, a vários conteúdos, não só... E essa comunicação alternativa, o próprio Estêncio, é um meio que você está dando a ele também para externar coisas mais complexas. Porque às vezes a gente acha Exatamente. que ele não sabe, então que não... Uhum. Porque a gente entende que se ele teve acesso, se ele ouviu, Uhum. né, Há uma compreensão sobre há uma aquilo. compreensão. E essa comunicação alternativa dá voz para ele. Para Sim. essas perguntas, esses questionamentos. Mesmo que a gente tenha reduzido algumas coisas, mas eles acabam tendo esse contato, né? Uhum. Acabam tendo ouvir algumas coisas que provocam algumas dúvidas, algumas curiosidades que eles só vão conseguir transmitir através. Da Se eles comunicação. conseguirem se comunicar. Exato. Porque Se eles senão a conseguirem. gente não vai saber. Né? Não Isso vai. aí. Se a gente ficar só trocando fichinha de banheiro, água, comida, É muito, a gente, não, a muito gente é precisa muito de, limitado. a gente precisa de uma comunicação pragmática, né? Com conteúdo, que ele consiga compartilhar as coisas, senão realmente a gente não vai saber o que passa na cabecinha dele. É verdade. A gente não responde as dúvidas, né? Isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa, dar alguma mensagem? Sujiane? Assim, a seara é grande, né? Isso. É bem grande e a gente tem em torno, eu estava fazendo uma pesquisa quase em torno de 4 milhões de autistas. Onde estão essas crianças? Uhum. E se chegar até a gente, o que nós vamos fazer com elas, né? Então que a gente vem estar preparados, que a gente vem estudar, ter conhecimento para poder realmente acolher e evangelizar essas crianças. Né? Porque é o que a gente falou, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem vai pregar? Uhum. Que a gente venha pensar e estar preparado. Porque as pessoas, os autistas eles são limitados, eles não são limitados pela falta de oportunidade, mas pela falta de acessibilidade. Né? Não Porque- pela falta de compreensão, não de pela cognição. falta de Não é Mas compreensão e as cognição. as de ter informações competência chegarem ou não, né? adequadamente. Que a gente pra ele. venha ter esse ideal e pensar sempre, ele é capaz. Ele tem dúvida. Uhum. Se ele é capaz de aprender, eu tenho que ensinar a palavra de Deus, né? Porque o que Jesus faria no meu lugar? Uhum. O que Jesus faria se a criança autista chegasse para ele? Ele ia cruzar os braços? Ia? Tá aí né? uma boa pergunta que talvez seja uma pergunta provocativa para a gente deixar aqui para um pensamento, né? Uhum. Qual seria o comportamento de Jesus diante de uma criança atípica? Uhum. E isso também nos remete a uma responsabilidade. Sim. Porque igual a Joane falou, tem 4 milhões? 4 Aonde milhões, eles cerca de estão? 4 milhões. Isso é uma Que não estimativa, né? Porque a gente É. não consegue um número Mas exato. um número por exato. exemplo. Não, a gente tá falando, a questão nem é o número, Mas que as pessoas mas acham que onde são eles pouquinhos. estão, E onde aonde eles estão. Uhum. Cadê Onde essas eles crianças? estão, que nós como igreja, então acho que o que eu gostaria de deixar é que nós como igreja devemos estar preparados. Uhum. E a gente precisa se capacitar. Eu acho que o curso está aí para isso, Uhum. como start, para que a gente de alguma forma entenda, né? Trabalhe com as nossas equipes de forma, olha, isso vai chegar, se não está na sua igreja vai chegar. Uhum. E se já está na sua igreja, você precisa entender que não é só acolher e deixar essa criança, às vezes, aquém das atividades, porque ele está sendo... Isso não é acolhimento, Uhum. mas fazer com que essa criança participe das atividades ali e que esses princípios que você ensina para as crianças típicas também cheguem às crianças Uhum. atípicas. É. Então, o que Jesus faria? Uhum. Tem uma música da Cristina Mel que ela lançou agora há pouco tempo que fala: autista não tem cara de autista, mas quando a gente entende, a gente inclui, Uhum. e quando a gente compreende, a gente entende e inclui. E- Então, e autista a não gente tem só- cara de autista, mas tem as suas características, né? E quando se conhece, a gente entende e inclui, respeita e tem empatia. Né? Sim.
Bem, então, para terminar, eu gostaria só de falar que o curso de inclusão da igreja vai estar disponível a partir do dia 24, 25, mais ou menos, agora final do mês de janeiro. E junto a esse curso, nós já temos o curso da doutora Simone Pires para pais de autistas, também um curso gratuito, com vários itens, vários pontos importantes. Tem um e-book. Tem o e-book da Jeane sobre inclusão na igreja. No curso da doutora Simone a gente tem desde alterações de sono, comorbidades, alterações gastrointestinais, etiologia. Não deixe de fazer. Um curso da parte introdutória, etiologia, um curso bem completo para pais. Ele é bem voltado para pais mesmo. Um linguajar muito bom. E a gente vai disponibilizar, junto com o curso de inclusão, um curso de direito também, com 2 advogadas que são especialistas em autismo e que falam bastante da lei, de o que a família tem que procurar, como que ela tem os seus direitos, né? É um direito não só à igreja, mas na escola, enfim, aborda sobre tudo isso. Então, assim, esses são os cursos que a gente está lançando na área de autismo. Além disso, agora também no mês de janeiro, a gente vai lançar o curso de escatologia com o pastor Heitor, que é um curso muito importante. Muito. E tudo que a gente está falando aqui, né? Maranata, né? A gente tem que pensar na volta de Cristo. E a gente tem que se preparar em todos os aspectos. Então é isso. Convidá-los para o curso e a gente termina por aqui. Obrigada. Tchau.